Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao devocional Momentos Preciosos aqui dentro do canal, tanto no Facebook como no YouTube da missionária Elizabeth Maciel. Estamos aqui para refletir mais um pouquinho nessa noite de segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, sobre uma palavra que se encontra na Bíblia, aqui, nesse manual do cristão. A palavra de Deus. E nós estamos dentro do devocional Momentos Preciosos, que é um devocional diário, às vezes de 15 minutos, um pouquinho mais, conforme o Espírito Santo determina. Hoje eu estou explicando que estamos retornando para o canal, já de manhã no Facebook, na minha página, Elizabeth Maciel Gonçalves, eu coloquei já uma live, sobre muitas coisas que andaram acontecendo com a minha vida espiritual, e eu louvo a Deus por isso. E estou retomando aqui, o feitio do nosso canal, Momentos Preciosos, como funciona. E a princípio vai funcionar 2 vezes por dia. Às vezes vai ter live e às vezes não vai. Quando houver live, eu vou chamar algumas pessoas aí para estarem acompanhando. E já quero de antemão pedir: não se esqueça de inscrever-se, principalmente dentro do meu canal evangelístico Momentos Preciosos, ou canal evangelístico da missionária Elizabeth Maciel dentro do YouTube, para que eu possa atingir logo o número mínimo que a comunidade do YouTube precisa, que são 1000 inscritos. Eu estou bem longe dessa meta, mas eu gostaria de atingir essa meta para poder fazer o devocional Momentos Preciosos, não gravados, mas porém ao vivo, na hora, e de repente até interagir com algum ouvinte por dia, Então, queridos, hoje nós vamos repartir uma palavra que está no livro de Salmos, Salmo de número 119, versículo 105, que é uma palavra muito conhecida pelo meio evangélico e é a palavra da verdade. E eu gostaria de ler sobre ela. Diz assim no Salmo de número 119, no versículo 105. Eu quero abrir um parêntese aqui, a título de ensino, porque o Senhor também me deu um ministério de ensino, mesmo porque eu fiz magistério e só não segui por essa área, mas o Senhor me chamou na área de ensino também, dentro da palavra e dentro dos ministérios ao qual eu executo. Então, um adendo: quando se fala de livro de Provérbios, ou livro de Salmos, ou Cantares, às vezes Eclesiásticos, a gente costuma dizer não capítulo, a gente diz o Salmo de número tal, o provérbio de número tal, verso ou versículo tal. É só um adendo aqui para a gente ir aprendendo aos pouquinhos como a gente se colocar no púlpito, no altar, ou quando a gente ensina alguém, ou quando a gente se dirige para alguém para buscar e procurar dentro da palavra. Então, o Salmo de número 119, que são apenas versos, são poemas, podemos dizer assim. Então, o Salmo de 119, lá no verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, aqui o salmista, ele está falando de dentro do coração dele, como ele considera a palavra do Senhor, como ele considera tudo aquilo que sai da boca do Senhor através de inspiração dentro da nossa própria cabeça, através do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que esta é a palavra da verdade, ou tanto algum profeta, sendo usado por Deus nos orientando, ou tanto profetas e homens de Deus escolhidos pelo Espírito Santo foram inspirados a trazer a palavra da verdade. E aí foi feito um compêndio, 66 livros ao todo, completam este caderno aqui, este compêndio chamado Bíblia, E o que é a palavra do Senhor?
ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho e é luz para o nosso caminho, é luz. A palavra do Senhor, ela nos aponta para uma direção. E antes nós, para não sofrermos o dano das consequências da lei da semeadura e da colheita, antes nós estarmos na vontade diretiva de Deus e não na vontade permissiva. Porque o Senhor, ele tem três vontades. Ele tem a vontade diretiva, a vontade permissiva e a vontade magnânima. Quando ele coloca a mão e dá um basta, ele nos deu o livre-arbítrio. Mas quando ele realmente quiser, e se ele quiser, ele pode passar até por cima da nossa própria vontade. Sim, com certeza. Porque ele é o Todo-Poderoso. Mas quando nós nos encontramos na vontade permissiva de Deus, nós estamos estamos à mercê, com A craseado, estamos na mercê, né, nas consequências daquilo que nós escolhemos. E Deus permite a gente passar muitas coisas. Porém, que nós estejamos na vontade diretiva. E estar na vontade diretiva é quando nós consideramos essa palavra, por exemplo, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós nos colocamos na vontade diretiva, quando nós buscamos em jejum, quando nós buscamos em consagração, quando nós pedimos ao Senhor um espírito constante de vigilância, porque nós possamos cair o tempo inteiro. Nós podemos cair e estamos suscetíveis, né? Estamos muito frágeis, muito débeis na nossa carne, neste corpo de carne. A gente pode cair em pensamentos, a gente pode cair em atos, em atitudes, em intenções de coração. Nós podemos pecar na palavra, porque a própria palavra do Senhor diz que esse pequeno órgão aqui, feito de carne, ele pode destruir o corpo inteiro, a nossa vida inteira, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa de uma discussão, por causa de algo que a gente tem no nosso coração e pensa que é de Deus e entrega para alguém. Então, nós temos que ter um espírito constante de vigilância para nós estarmos buscando a vontade diretiva do Senhor. Aquela vontade que seja verdadeiramente o centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. O que você já parou para pensar? O que o Senhor tem para si, para você mesmo? O que o Senhor tem reservado como obra? O que o Senhor tem reservado como chamado? O que o Senhor tem te vocacionado através de todas as experiências humanas, o qual o Senhor foi te vocacionando dentro de uma área específica espiritual? Ele te fez um chamado, né, já no ventre da tua mãe. Ele te tem um propósito, ele tem a ti reservado um plano espiritual. Você já parou para pensar que vontade diretiva o Senhor está te comandando, o Senhor está te mandando, o Senhor está te mostrando, o Senhor está te fazendo fazer? Muitas vezes nós queremos fazer algo na obra do Senhor que é pura emoção. Nós achamos que podemos ou queremos fazer e que é agradável aos nossos olhos e aos nossos sentidos e ao nosso comodismo fazer aquela obra. Mas nós estamos verdadeiramente buscando a vontade diretiva? E quando nós estamos buscando a vontade diretiva, em que nós temos que nos basear? O tempo todo, seja em qualquer coisa que nós façamos, nós devemos fazer sem murmurações, nós devemos fazer sem contendas, nós devemos fazer com todo o prazer, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho, né? Como para Jesus, e não para o homem, e não para nós mesmos, muito menos, para o nosso ego, para a nossa felicidade e a nossa alegria. Não, muitas vezes fazer a obra do Senhor é muito doloroso. E falem sobre isso, então, os nossos co-irmãos do passado e, atualmente, né, os irmãos que foram decapitados, foram jogados nas arenas dos leões, foram mortos, crucificados, escalpelados, vivos, apedrejados até a morte, mortos por espada, torturados. E hoje em dia, quantas pessoas são mortas dentro de pneus queimando,
Quantas pessoas são abertas valas e são tacado ali um produto inflamável e são queimadas vivas? Quantas pessoas são incineradas, presas a correntes? Quantos missionários veem as suas esposas sendo estupradas na sua frente, mortas, e suas filhas, e eles têm que ficar com os olhos abertos observando isso? Quantas pessoas são presas, né, são jogadas a animais, são metralhadas, porque não negam a Jesus? Quantos missionários vivem uma realidade dessa? Quantas pessoas têm que se esconder em porões, né, para pregar a palavra ou para ler um pedacinho rasgado da Bíblia? Cada um lê um versículo, porque a Bíblia é proibida naquele país. Então, fazer a obra do Senhor é dolorosa. E nós estamos na vontade diretiva do Senhor, pagamos um preço do jejum, da oração, da consagração, do estar com esse espírito de vigilância e buscando a vontade diretiva do Senhor, com a palavra dele sendo lâmpada para os teus pés, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, que nos conduz claramente ao centro da vontade do Senhor. E o que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Jesus veio a esta terra em forma de homem, mas ele era Deus. A palavra do Senhor fala ali, em João capítulo 1, que ele era Deus desde o princípio, habitava nos céus e veio habitar na terra, e esteve entre nós como carne. E ele subiu, ele ascendeu, né? Ele ascendeu, de subir, né? Esse ascendeu com a grafia correta, ele quer dizer subir. E ele subiu aos céus, aonde hoje ele está oficiando no templo. Aquele Antigo Testamento era uma sombra daquilo que viria, com os sacerdotes, com o ofício do templo, com os sacrifícios de animais. O Senhor foi o Cordeiro perfeito. Ele foi o último sacrifício sobre a terra. Sacrifício que ele mesmo se deu como Cordeiro perfeito por nossas vidas. Então nós temos sim a palavra da verdade junto conosco. E essa palavra é isso aqui, ó. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, que está reunida nesses 66 livros como um compêndio de livros de instrução. Né? Você compra um aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, todos eles, desde um celular, tudo vem com um manual, até um chip de celular para você colocar no seu próprio celular, vem um manualzinho de instalação e de funcionamento, e depois você liga para a empresa e você vai entender como que funciona aquela operadora e aquele chip. Tudo tem um manual de instrução, e o nosso manual de regra e fé é a Bíblia. Porque cremos na palavra do Senhor através do próprio Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que essa é a palavra da verdade, e nós temos como regra cristã. Então, a luz para os meus caminhos e a lâmpada para os meus pés é isso aqui, ó. É eu ter entendimento e buscar esse entendimento dentro da palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse. E mais todas as revelações que o Senhor te revela através dos profetas, porque a palavra do Senhor diz: crede nos profetas e prosperareis. Então quem vê um homem, uma mulher de Deus sendo usado por Deus para falar algo da parte de Deus, e você não crê, você não segue, você não procura colocar em prática, você também não está sendo obediente, e você não vai prosperar. Prosperar financeiramente? Prosperar na vida sentimental? Prosperar na vida material? Não, você vai prosperar espiritualmente, na tua vida plena de comunhão com Deus. Então creia nos profetas e você vai prosperar. E creia nesta palavra que já está escrita e inspirada durante anos. Ela foi escrita por homens? Foi, mas inspirados diretamente pela vontade do Senhor e pelo Espírito Santo dele. Pessoas que moravam em regiões longínquas, em cidades e até regiões geográficas muito distantes, mas foram inspirados, e grafólogos e peritos e pessoas estudiosas
viram uma concordância tanto ortográfica, como de posicionamento linguístico, como de posicionamento de palavra e de pensamento, e mesmo a intenção de pensamento, aonde foram descobertos rolos de escritas, né, que condizem uma com a outra. Não tenho que dizer que a palavra não é a palavra da verdade. Na palavra da verdade há concordância, existe concordância. Então, esse manual de regra e fé do cristão é a lâmpada para os meus pés e é a luz para os meus caminhos. Aleluia! Que nós possamos buscar na palavra do Senhor tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós formos fazer, tudo aquilo que nós formos intencionar, tudo aquilo que nós formos executar na nossa vida secular, na vida financeira, diante de um banco, diante de um empréstimo, diante de um posicionamento dentro do casamento, dentro dos relacionamentos de amizade, de irmandade, de família, dentro do nosso ambiente de trabalho, ambiente escolar, lá no posto de saúde, na rua, no supermercado, na nossa vida comum, principalmente dentro do nosso eu, nós devemos estar baseados nessa palavra. E buscar orientação espiritual, sim, junto a líderes que sejam verdadeiramente cristãos, que estejam baseados na palavra, que não fujam da regra da palavra, mas que se deixem também ter a mente aberta para as inspirações do Espírito Santo, porque cada caso é um caso e cada aconselhamento pastoral é específico para aquela situação. Então, que nós possamos, sim, basear-nos em Cristo. Jesus é a palavra, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor dos Senhores. Então, se nós não estivermos em Cristo, não estaremos verdadeiramente vivendo este manual, o manual de regra e fé de todo cristão. Então, não se esqueça, querido, o Salmo de número 119, no verso 105, que esteja calando dentro do teu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entre para dentro da palavra como um obreiro que não se envergonha e que maneja verdadeiramente com propriedade a palavra da verdade. Estude. Procure ler a Bíblia, procure ver os livros de concordância. Procure orientação com seu pastor e com a sua pastora, com um homem e uma mulher de Deus. Procure ouvir os profetas dentro da tua congregação, porque tu vai prosperar. Com certeza tu vai encontrar mais profundidade de Deus, além daquele que não busca, além daquele que não ora, além daquele que não jejua, além daquele que não estuda, além daquele que não busca a revelação do Senhor que está aqui. Amém? Então, que Deus abençoe esse devocional que passou um pouquinho, porque eu estive explicando sobre o meu canal, né? Sobre os inscritos, que eu preciso que se inscrevam. Não vá apenas ali e curta o vídeo, mas vá até ali, até o final e dê o seu like. Se inscreva, acione o sininho de todos ou todas, para você ter acesso a todos os vídeos que vão subir no canal. Também acompanhe a minha página no Facebook. Amém? Que Deus abençoe a todos. O meu WhatsApp é um WhatsApp que não é privado, é um WhatsApp pastoral, missionário. Então, o meu WhatsApp é 51, área de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, número 985507360. Você tem livre acesso ao meu WhatsApp. Pode me adicionar, pode me chamar lá, pode me importunar, porque eu preciso ser gastada pela obra do Senhor. Amém? E vamos sempre juntos estudar a palavra ali, naquele aconselhamento, descobrir o que realmente o Senhor deseja e o que o Senhor quer, para que nós não pequemos diante do Senhor e para que nós possamos ser abençoados conforme fala a palavra dele lá em Deuteronômio, né? Que todas as bênçãos seguiriam aqueles que creem, aqueles que buscam e aqueles que verdadeiramente obedecem. Então vamos obedecer a palavra do Senhor para que ela se torne verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas em o nome de Jesus.